Gente, então, vamos lá. Bom dia, né? De novo para vocês. Vamos para a nossa 10ª aula de PCP, né? E bola para cima. Vamos tentar fazer no formato, igual nos formatos anteriores, tá? Vou aumentar o volume aqui para ter certeza que eu vou ouvir as pessoas pedirem para entrar. Décima aula de PCP. Momento agora inicial. Vamos fazer como nas aulas lá no início do semestre. Nós vamos dar uma olhadinha para trás, né? Rever alguns pontos importantes para depois irmos para frente, né? E desenvolvemos novos conceitos. Então, vamos ter algumas reflexões iniciais, vamos ter resumo dos conceitos vistos na aula passada, tá? E lembrando, a aula passada é um marco, né? Nós estávamos no primeiro bloco, que era todo um bloco de conceitos iniciais. O segundo bloco é um bloco mais aplicado, né? O olhar mais profundo, principalmente na área de logística, né? Para quem não lembra, PCE agora, Planejamento e Controle de Estoques, algo bem mais familiar para vocês, algo mais dia a dia de vocês, tá? Aí nós vamos também depois abordar novos conceitos dessa semana, né? Introduzir mais algumas coisas. Vamos ter as atividades de grupo que nós temos combinamos na semana passada novamente, reforçamos esse trato nosso e orientações para as próximas aulas. Na verdade, tem atividades também para um projeto que eu tenho motivado vocês a fazerem durante esse tempo de aula, né? Não deixando acumular. Beleza? Então vamos lá. Reflexão inicial. Gente, o estoque é algo interessante para as empresas? Essa é uma pergunta importante, né? O que vocês acham? O estoque é algo interessante para as empresas? Por favor, preciso da interação de vocês. Sim, não? Talvez? Depende. Vou usar as palavras da Pri na aula passada. Estoque é um mal necessário, mas é interessante porque ele é custo, né? Ele é o que faz, ele é custo, ao mesmo tempo ele é quem traz o lucro para a empresa, porque é o produto que se tem para vender, mas depende da estratégia de cada empresa. Bacana, bacana. Né, citar o Pareto, né? Muito legal. Eu gosto, quando fala de mal necessário, eu gosto de refletir sobre remédio. Remédio. Como assim, professor, remédio? Remédio é algo que... Pergunta difícil de responder. Faz bem para a saúde? A pessoa, normalmente, ela vai ser tendenciosa a dizer assim, não, o remédio, ele me ajuda a sarar de uma doença. Aí, mas você já leu bula de remédio? Se você nunca leu, não leia. Não leia bula de remédio. Porque se você ler a bula do remédio, você desiste de tomar o remédio. Né? Como você está falando do mal necessário, então o remédio é algo parecido com isso aí. Remédio, se você for ler, tem remédios que te ajudam a sarar, que acaba com o seu rim, tem outros que acabam com o seu fígado, tem outros que acabam com o seu estômago, tem remédio que você tem que tomar já comer prazol, né, para ajudar o estômago. Gente, remédio é algo que vai, sim, te ajudar a resolver uma situação, a manter sua saúde, né, recuperar sua saúde, mas ele tem efeitos colaterais, né, que você precisa ter ciência dele. Então é uma outra reflexão, né, importante para você ter, né, vamos dizer assim, é válido, é muito válido, é uma baita de uma coisa importante para a nossa vida, são os remédios. Só que tem que ser na quantidade certa, no momento certo, né? Tem que ter um contexto, tá? Então, eu acho bacana também, nesse momento, refletirmos também sobre o remédio. Enfim, outra coisa importante, né? Se o estoque não fosse interessante para as empresas, será que elas realmente teriam estoque? Óbvio que não, gente. Impossível, por exemplo, nós estamos numa cidade extrema, impossível tantas empresas de grande porte, empresas bem-sucedidas, terem estoque se não fosse algo interessante, né? Então é importante essa reflexão, porque às vezes a gente bate muito firme, e no final da aula passada eu bati muito firme sobre as desvantagens de ter estoque. Só que é o seguinte, para quê? Porque a pessoa precisa entender também o contrabalanço, a contrapartida.
É como se fosse assim, você precisa ler a bula do remédio. Você precisa entender os efeitos colaterais. Para quê? Para você não ficar exagerando. Para você não arrebentar com a sua saúde. E a mesma coisa na empresa, para você manter a saúde da empresa. O estoque é necessário, mas ele tem sim pontos que precisam ser sempre relembrados, que não são tão bons assim, né? Mas, enfim, quais as vantagens e desvantagens de se ter estoque? Mais ou menos isso que nós estamos falando, né? Principal vantagem foi, eu gosto muito do exemplo foi um aluno, agora eu estou tentando lembrar qual aluno, foi aqui do Diuno, falou, professor, o cliente quer chegar no lugar, fazer o pedido, e o quê? Pegar debaixo do braço, vou pegar o livro, né? Perguntaram que livro que a gente pode pegar, aí propaganda de novo, nosso livro-texto. Pedir o livro, ele quer o quê? Pôr o livro debaixo do braço e ir embora. É isso que o cliente quer. O cliente quer ser atendido na hora, instantâneo. Nós estamos na geração, ó, tudo é rápido. As pessoas querem, não é para hoje, é para ontem. Né? Eu tenho vários clientes que eles me perguntam, a gente pergunta para tudo bem, você quer esse serviço, para quando? Aí o cara olha para você e fala assim, para 27 de outubro. Aí você olha para ele e fala assim, não, mas nós estamos em novembro. Ele falou, exato, filho, ó, eu preciso para antes de ontem, vamos, é rápido. Então, as pessoas estão ligadas no tempo, no time is money, né? Tempo é dinheiro. E as desvantagens, a gente já conversou sobre algumas delas, né? Mas a gente vai repassar rapidamente aí algumas dessas desvantagens, tá bom? Planejamento e controle de estoque. Da mesma forma que eu falava sobre planejamento e controle da produção, eu vou falar também do planejamento e controle de estoque. Vários prismas diferentes, que eu acho muito bacana essa ideia do prisma, né? Você tem esse conceito, você olha para ele por aqui, mas esse mesmo conceito, por uma outra pessoa, pode ser enxergado daqui. Mudou o conceito? Não. É só uma forma diferente de observar. Observando por cima, observando por baixo. São formas diferentes de observar e de você mostrar, apresentar e trazer o quê? A reflexão. Então, planejamento e controle de estoque, ele está relacionado com o quê? Entender o papel estratégico. Essa palavra vocês têm que guardar no coração. Estratégia é tudo. Estratégia é tudo, né? Você precisa de estratégia em qualquer área. Então, entender o papel estratégico do planejamento e controle de estoques é um grande desafio e de suma importância para o mercado competitivo. Então, dentro de um mercado onde está muito competitivo, onde as pessoas está difícil de ter um diferencial competitivo, assim, as empresas estão trabalhando de forma muito parecida, estão tendo características muito parecidas, está difícil de ter diferenciais, é um mercado competitivo. Isso o que você... Então, a palavrinha mágica a estratégia faz muita diferença. A estratégia é muito importante dentro desse tipo de mercado. E é o mercado que nós vemos hoje, né? Com certeza. É muito fácil de perceber isso. Então, dentro desse contexto, realizar um bom... É difícil falar bom, né? De repente, a palavra mais... uma palavra melhor seria realizar um adequado planejamento e controle de estoque é uma atitude estratégica que precisa, é algo assim, imperativo, tá? Está presente na gestão da empresa que você está atuando. Ou até mesmo no futuro bem próximo, de repente na sua empresa, né? Por que não? Planejamento e controle de estoques gerenciam, né, agora uma visão mais geral, as atividades operacionais e produtivas, né, você pode ter só a operação, né, um centro de distribuição, ou uma produção, que envolvam estoques com o objetivo de satisfazer continuamente a demanda dos consumidores. Olha que palavra bacana, satisfazer, né, e a outra palavra-chave, continuidade, não é um momento específico, não são em momentos específicos, aqui, ali, acolá, não, é contínuo, é a ideia do sempre fazendo, né? Atendendo a demanda dos nossos foco, né? Consumidor, cliente, sejam eles internos ou externos, nós já falamos sobre isso, né? O conceito de interno e externo, que é muito importante, não deixa de ser cliente, tá? Toda operação que envolve estoques demanda planejamento e controle. Sem exceção, professor? Sem exceção. Se você tem estoque, você precisa planejar e controlar. Tem lugar que não faz isso, professor. Provavelmente é um lugar ineficiente. Nossa, professor, mas você nem conhece. Mas se ele tem estoque, ele não planeja, ele não controla, igual, sinônimo de bucha, bomba, problema.
BO, boletim de ocorrência, tá? Ainda que o número de detalhes e o grau de formalidade desejado varie, né? Cada contexto tem as suas especificidades, né? Os seus detalhes. E vão variar? Vão, mas o planejamento e o controle são necessários em qualquer um deles, tá joia? Questões chaves, né? Nós passamos para isso e isso eu vou só reforçar. O que é o estoque, nós falamos, por que estoque é necessário, quais são as desvantagens de manter estoque, quanto, aí nós vamos palavrinhas, né? Quanto estoque uma operação deve ter, reflexões importantes. Quando repor o estoque? Quanto, quantidade de ter, quando, né? Ideia de tempo, como controlar o estoque. Palavras muito importantes, tá bom? Muito, 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 muito importantes. Então, repassando também, aula passada, o que é estoque? De forma bem simples, de forma resumida, é a acumulação estocada de recursos transformados de uma operação, tá? Algumas vezes a palavra estoque é também utilizada para descrever recursos em transformação. O que é recursos em transformação? Semi-acabados, tá? Mas o termo controle de estoque é quase sempre utilizado em relação a recursos transformados, tá? Produtos acabados. Tá quase sempre. Mas vocês vão ver que na aula de hoje a gente ainda vai falar sobre estoques, os vários tipos de estoque, né? Que pode ter um estoque desde insumo, que é lá atrás, é antes do semi-acabado, pode ter estoque de semi-acabados, né, que é o intermediário, e pode ter estoque lá do final dos acabados. Porque o seu insumo, ele também pode ser um produto acabado de uma outra pessoa, concorda? O seu insumo, que você considera matéria-prima, é produto acabado de outra pessoa. Então, por exemplo, mas professor, metal. Gente, metal é o produto acabado da CSN, por exemplo. Entende? Mas, enfim, é só conceitos interessantes. Quase todas as operações mantêm algum tipo de estoque, nós falamos sobre isso na semana passada, e aí foi bem bacana, porque colocaram a questão do marketplace, né, dos e-commerce, e a gente levou em consideração aquela questão de tirar foto com o chapéu do outro, né, e ter sucesso com o estoque do outro, contextualizando. Mas, enfim, a gente falou um pouquinho sobre isso. Por que o estoque é necessário? Vamos lá. Na opinião de vocês, a gente já respondeu essa do porquê o estoque é necessário, mas eu queria que vocês falassem mais um pouquinho de novo. Por que o estoque é necessário? Só para ficar bem forte na cabeça. Cadê meu aluno, Tati? Vamos ver se ele fala, se ele entendeu falando alguma coisa. Eu tenho anotado que a gente falou da aula passada, mas vou deixar as pessoas falarem, senão só eu falo. Cutuca no WhatsApp aí, ó. Manda mensagem para alguém. Fala assim, gente, cadê a Fran? Ô, Fran, você tá muito quieta hoje. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Então, professor, o estoque é necessário para a gente atender o cliente de uma forma mais rápida, dependendo da situação, né? A gente não pode esperar o tempo de fabricação de um determinado material para a gente poder estar entregando com agilidade aí. Então, nosso estoque, principalmente nesse momento aí, pensando em uma black, né? Então, a gente tem que ter um estoque necessário para fazer acontecer aí o prazo de entrega. Muito bacana, Fran, obrigado pela. Aí você colocou algo que todo mundo está falando, inclusive que está prejudicando um pouco a dedicação de vocês, né? A Black, é November Black, né? Na minha cabeça, eu Black sempre November. penso. Como que é? Black November. Black November, Black November, isso. É o Black November. Eu sempre penso na Black Friday só. Mas é o Black November. É interessante porque é justamente isso. É um momento do ano, um momento X, que acontece um volume muito alto. E é previsto, está previsto, né? O momento X do ano, que é o novembro, um mês, aonde acontece muitas vendas e as pessoas esperam, o cliente espera receber esse produto num curto espaço de tempo. Né? A satisfação dele não está somente na compra, está na compra e no recebimento. Né? Então, faz toda a diferença a questão dos estoques. Né? O estoque, nesse momento, é X, vai fazer você vender mais no ano que vem. É quase que isso, entendeu? Ah, mas esse ano a gente vendeu muito, demorou para entregar, mas vendeu muito. E aí, o que garante o ano que vem?
que garante que você vai ter esse tanto de clientes o ano que vem? O que? O atendimento, o pós-venda, é claro, mas também essa experiência, né? A gente está falando muito isso, a experiência do cliente conta muito. Então, a experiência que ele teve com você, não só no processo de compra, mas principalmente no recebimento, faz muita diferença para você manter esse cliente, né? Manter esse fluxo e garantir uma próxima November Black boa, né? Mas bacana, obrigado, é isso mesmo, essa ideia, esse é o conceito. Vamos dar mais uma espichada aqui. Ô, professor, bom Oi, dia. bom dia. Eu vou dar um exemplo aqui agora que aconteceu comigo de uma falta de controle de estoque. Fala aí, isso é bom. Falta de Eu controle. acordei, eu acordei agora, levantei, lavei o rosto, escovei os dentes, coloquei a água do café no fogo, a água ferveu, na hora que eu vou procurar pó de café, não tem. Ótima, Bahia, ótima. Você acha que isso acontece nas empresas? Muitas vezes sim, Acontece, Bahia. O pior que acontece? tanto de falta de matéria-prima quanto de produto acabado. É exatamente isso. No período que eu tive dentro de uma empresa multinacional, nós já deixamos de entregar equipamentos de milhões, atrasamos, na verdade, né? Nós não deixamos de entregar, nós atrasamos por causa de o equipamento custava milhões, o equipamento acabado, mas faltava, por exemplo, parafuso, rosca, parafuso, roela de centavos, mas sem isso a gente não acabava o equipamento. E É. aí, o que aconteceu? Faltou, ué. E aí, na hora de entregar, eu falei, e aí? Nossa, não tem, corre para comprar. É exatamente isso, Bahia. Já também tive outra experiência exatamente com isso. O vendedor falava, gente, fiz uma venda recorde. Aí a galera, comemorava, né? É de tal produto. Aí a galera, porque nós não temos a pronta entrega. Aí o cara fala, cara, como assim? O cliente pediu, eu vendi um baita de uma venda expressiva para a empresa. E ele pediu prazo de entrega. Se a gente não conseguir atender, ele vai cancelar o produto, o pedido. Entende? É justamente isso que o Bahia falou. Obrigado, Bahia. É exatamente isso mesmo, né? Parece que o vendedor faz a parte dele, né? Você colocou a água para ferver, aí na hora X de pôr o pó do café lá para finalizar o momento, né? De glória, aí não tem. E aí o que acontece? Você fica frustrado, na verdade, você ficou frustrado, Bahia, mas uma empresa, o que acontece? Ela perde dinheiro. Só naquele momento? Provavelmente não. Esse é o principal ponto. Obrigado, Bahia, pela consideração. Principal provavelmente, não é só naquele momento. Uma empresa que deixa de atender o cliente, ele abre brecha qual é a palavra? Concorrência. Obrigado de novo, Bahia. Abrindo brecha para a concorrência vai atender. Se atender bem, de forma adequada, o que vai acontecer? Eles vão continuar procurando essa outra pessoa, porque atenderam ele e ele vai continuar com essa outra pessoa, muito provavelmente. Geralmente a concorrência é bem diferenciada. Se ela teve brecha para entrar no negócio, para você reconquistar a confiança, reconquistar o cliente de novo é um pouco mais complicado. Eu acredito nisso. Perfeito, Bahia. Eu já falei para vocês, né? Eu tenho uma empresa na área de engenharia. E sendo muito sincero e direto, meu papel é comercial também. Aonde é meu principal ponto de ataque? É justamente nessas brechas. Justamente nessa brecha. Quando alguém deixa de atender, é o meu momento de conquistar meu espaço. Porque a pessoa deixou de atender, eles vão dar a brecha, eu vou entrar e vou fazer o quê? Vou ter que fazer o meu melhor. Para quê? Para garantir a minha continuidade lá. É exatamente isso. Então, estou dando um exemplo, desculpa, né, citar um exemplo próprio, mas é uma realidade que eu vivo. Quando a gente pega um novo cliente, a gente tenta dar o maior show possível, fazer o melhor possível. Por quê? Para dar continuidade daquele momento para frente. E aí, infelizmente, a pessoa que abriu a brecha provavelmente vai perder espaço. É assim que funciona. O mundo, nós não falamos em introdução, o mundo hoje ele é competitivo, ao extremo. Você deu brecha, a pessoa vai entrar e não vai dar mais margem. Exatamente o que o Bahia falou. Obrigado, Bahia. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Só realçando aí o que vocês estão falando, ontem mesmo eu junto com a minha equipe, a gente preparou
lá na empresa toda uma carga que vai para Recife, BH e São Paulo. Adiantamos todo o processo das carretas, né? Uhum. E na hora da gente finalizar a carga, cadê o estresse? Rodei, Ixi, rodei os dois CD, o de cima, que é o CD que eu tô, todinho não achei. Fui pro CD de baixo, pior ainda. O que caraca, aconteceu? Todo o trabalho que a gente teve voltou à estaca zero, que não teve como mandar nenhuma carga porque não tinha estresse. por A mesma causa do coisa do seu café, estresse. Bahia. Seu café de hoje foi o meu estresse de ontem. Caraca, Zé Ronaldo, que exemplo bacana. Obrigado, viu, pela colaboração. Pode ver um negócio simples, né? Que teoricamente é uma coisa que todo mundo acha. Não, é óbvio que vai ter, né? Tá aí estoque em algum lugar. E colocou por água abaixo aí uma entrega, né? Um pedido, uma entrega mesmo nesse sentido, né? Nossa, muito bom. Porque, porque com isso aí eu ia trabalhar no D0, né? Eu ia atender o B2B, mas aí eu já ia pedir a solicitação de outras já para adiantar todo o meu processo. E acabei não saindo da estaca zero de novo. Olha, para você ver. E por causa, teoricamente, de algo simples, né? Nossa, muito bom exemplo. Muito bom exemplo. E aí faltou o quê? Planejamento e controle. Com Exato. certeza. Obrigado, Zé Ronaldo. Falou. Isso que a gente tem uma empresa de estresse extremo, hein? Obrigado, Rodrigo, pela consideração, mais para deixar mais difícil a situação. Opa. Então, lá, por que estoque é necessário? A gente já conversou bastante, mas em operações, o estoque surge porque o momento de fornecimento nem sempre coincide com o momento de demanda. Tá? A gente falou sobre o exemplo da caixa d'água na semana passada, né? A questão demanda, o que o cliente precisa e vai consumir, e fornecimento, né? Essa questão da oscilação do cliente e você conseguir trabalhar com essa oscilação. Como o fornecimento não consegue normalmente acompanhar essa oscilação alta, o que ele faz? Ele tem um estoque intermediário, que é o conceito da caixa d'água, né? A Copasa fica abastecendo a caixa d'água, você enche a caixa d'água, e aí a oscilação da casa é atendida por esse estoque, né? Então, portanto, os estoques são necessários para conciliar, né? Fazer aquele casamento, conciliar as diferenças entre fornecimento e demanda. Existem five reasons, né? 5 razões principais para manutenção de estoque. Quais são elas? Lidar com interrupções ocasionais e não esperadas no fornecimento ou demanda. Vocês lembram qual que é esse tipo qual é esse tipo de estoque? Nós falamos disso aí na aula passada, tá? Nós falamos, lembra que a gente dividiu em grupos? Nós falamos sobre esses 5 tipos de estoque. E aí, o tipo de Segurança? estoque que lida com Segurança? interrupções. Oi? Segurança? Isso. Tá? Perfeito. Então, o primeiro estoque é o estoque de proteção, o estoque isolador ou de segurança, né? Ele é para lidar com interrupções, tá, ocasionais e não esperadas, tanto no fornecimento ou na demanda, tá? Essas interrupções ou ocasiões não esperadas. Ou você, igual eu falei, né? Se o vendedor acabou de fazer uma venda inesperada, mas é para hoje. É não esperado, né? Nossa, teve um tombamento de uma carga de insumo, perdeu tudo, e era o insumo que ia entrar no nosso processo produtivo. Como que a gente vai continuar atendendo o cliente? Estoque de proteção, estoque isolador ou estoque de segurança, são sinônimos, né? E esse talvez é o estoque mais conhecido, né? É o estoque que a gente mais conversa, é o estoque que as pessoas mais citam. Mas não é o único, e vocês precisam conhecer e saber os conceitos dos demais. Então vamos lá. Um outro tipo de estoque é aquele que é para você lidar com a inabilidade não ser possível, tá? A inabilidade é não ser possível fabricar todos os produtos simultaneamente, né? Lembra que eu expliquei para vocês? É o exemplo do pão, né? Você tem um forno só. Então você tem o tipo de pão, não tem como, você vai fazendo por batelada, né? Então vamos fazer tipo francês. Então você pega o forno e faz o pão francês. E aí você faz uma quantidade para atender o cliente, enquanto
Eu vou fazer outro tipo de pão. Vocês lembram o nome desse tipo de estoque? Pode consultar a aula passada, não tem problema. É até melhor vocês abrirem o material aí. De ciclo, professor? Isso, bingo! Parabéns, isso mesmo. Ele é chamado... Opa, calma aí que não está indo. Ele é chamado estoque de ciclo. Por que isso chama estoque de ciclo? Porque são ciclos, né? Tem hora o ciclo do pão francês, o ciclo do pão italiano, o ciclo do pão, sei lá, mexicano. E a Tati falou na aula passada o seguinte, agora é o ciclo da máquina de lavar Deluxe, né, a luxuosa, agora é ciclo da máquina de lavar a simples. Então, são ciclos, né? Você tem o mesmo processo e, às vezes, passa por ciclos diferentes, faça produtos diferentes, mas eles passam na mesma linha. Não tem como você fazer todos eles ao mesmo tempo. Então, isso se chama estoque de ciclo, né? Para você conseguir continuar atendendo o cliente, mesmo não conseguindo fazer todos os seus tipos de produto no mesmo instante, tá bom? Vamos lá. Qual tipo de estoque? Ele é focado em permitir que diferentes estágios do processamento operem em velocidades e programações diferentes, né? Nós falamos sobre a questão de você ter várias áreas na empresa, como se fosse você conseguir ter um certo isolamento entre as áreas, né? Então, tem uma área lá que está fazendo uma parte do produto, outra área que está fazendo outra parte do produto, então você consegue trabalhar... Desacoplamento, professor. Desacoplamento, isso mesmo. Diferentes estágios de processamento operam em velocidades de programação diferentes. É desacoplar. Lembra que eu falei de desacoplar? Desacoplar da ideia de caminhão. Quando você tem um bitrem lá, ele desacopla uma carreta da outra lá. Aí você desacoplou. Você separou. Então, e você dá essa sensação de independência, né? Você tem parte do processo que vai conseguir trabalhar de forma, entre aspas, independente, com a velocidade, programação, desempenho diferente, de acordo com seus líderes, né? Isso é muito comum em empresa que busca alta eficiência. Por quê? Porque é mais fácil de bater a chibata. Cada líder de cada parte apanha do jeito diferente. Cada um tem que ter o seu desempenho, né? E cada vez maior eficiência. Estoque de desacoplamento, obrigado. Qual tipo de estoque lida com flutuações conhecidas, tá? No fornecimento ou demanda. Lembra da questão do sazonal, que a gente citou a Balduco, Copenhague? Então, você sabe que vai acontecer. A Black November é o caso, né? O November Black, eu sempre confundo a ordem aí. Ele é um tipo de estoque desse aqui, lidar com flutuações conhecidas. Você sabe que vai precisar de muito estoque para novembro, para atender essa questão do Black Friday, dos November Black. Como que chama esse estoque? Estoque de antecipação. Isso! Quando você antecipa uma situação que você tem certeza que vai acontecer, que você tem já um histórico, né? Que é a questão, por exemplo, da November Black, que é a questão do Panetone e assim por diante, né? Você consegue antecipar isso, garantindo aquele consumo, né? Então, estoque de antecipação, muito bom. E, por fim, lidar com tempos de transporte na rede de suprimentos, né? Aquela questão de desde o momento que o cliente compra, ele comprou. Então, você vai lá no seu estoque e separa aquele produto para ele. A partir daquele momento, até esse produto chegar no cliente, né, ele ser preparado, né, embalado, colocado no transporte, transportado, até chegar no cliente, a gente chama isso de estoque. Que tipo de estoque é esse? Canal de distribuição. Exato. Ótimo, esse é o estoque no canal de distribuição. Perfeito, gente. E é muito importante, interessante, porque eu dei um exemplo na semana passada, e é importante reforçar. Não sei se vocês já viram esse tipo de coisa, às vezes o cliente compra e ele pede para você entregar em momentos diferentes. Isso talvez não seja comum para alguns tipos de empresa, quando vende produtos, não sei, vamos dizer assim, alimentício, não sei. Mas quando é uma empresa que vende a matéria-prima dele é o quê? O insumo da outra, às vezes ele faz uma compra grande, sim, para ganhar na negociação, no preço, e ele pede para a entrega ser parcelada. E aí, o que ele fez? Ele fez o estoque dele no seu galpão. Olha que cara safado. E aí... Oi.
usado, pelo menos quando eu trabalhei em indústria de produto de limpeza, que eu trabalhei na Flora, né? Uhum. Eles fazem muito isso para grandes clientes, principalmente do Nordeste, porque Nordeste e Rio de Janeiro, dependendo do cliente, para fechar o mês, eles vêm e aí vão entregando, por exemplo, até emite a nota com acordo do cliente, às vezes de emissão de nota, e aí eles só entregam, por exemplo, no final da outra semana, mas o estoque está separado dentro lá da empresa. Isso mesmo, perfeito. E aí, o cliente, principalmente o fornecedor, ele tem que levar em consideração o seguinte: ele tem que ponderar a questão que aquele estoque, ele vai continuar sendo responsável por aquele estoque, né? Vai continuar ocupando espaço dele, físico dele. Então, ele tem que ponderar isso, inclusive financeiramente, na negociação, né? Mas é um tipo também comum aí de estoque. Né? Desvantagens, né? Vamos rapidamente falar. O estoque é geralmente uma parte importante do capital de giro, tá? Então, tem a ver com dinheiro, nós já falamos sobre isso, né? Quando você tem estoque, você está empatando dinheiro que poderia ser usado de uma forma mais produtiva. Exemplo, investimento. Investimento, eu sempre cito o exemplo de investimento mais simples. Você, em vez de estar com o capital parado, você investe num investimento aí, qualquer um de mais melhorzinho que o banco vai te dar. Qualquer investimentozinho de dinheiro que você tenha de uma empresa vai ganhar 1%, pelo menos, que é melhor do que estar parado lá, o capital, né? E se o estoque não for utilizado rapidamente, existe um risco. Olha que palavra, essa palavra, toda vez que ela aparecer, você tem que ficar antenado, né? Existe um risco crescente de danos, perda, deterioração ou obsolescência. Palavrinha difícil, né? A aula de PCP é cultura, né? Ficar obsoleto. Tá? Então você pode, se você está com o estoque ali parado, você pode, por exemplo, ter defeito, danos, né? Se você tem, por exemplo, um produto eletrônico e tem uma chuva forte e cai uma goteira lá, você pode perder o seu produto, ter um defeito mesmo, né? Você pode ter perda de estoque é perda mesmo, né? Perder o estoque por algum motivo, por exemplo, por validade, né? Você fala assim, perder, só perder lá dentro? Não, você pode ter uma perda, por exemplo, de acordo com validade, venceu o produto, aí lascou, né? Deteriorização, né? A questão de envelhecer, fungos, mofo, e assim por diante, tá bom? E o estoque, invariavelmente, ocupa espaço, gente. Espaço. Ocupar espaço tem todas as consequências, né? Por exemplo, estoque, um depósito, né? Você pensa em estoque, hoje em Extrema, você pensa nas grandes empresas aqui, é o quê? CD, Centro de Distribuições, que é um grande estoque. Então, se ele tem estoque, você precisa o quê? Ter gerenciamento desse estoque. Você precisa ter condições apropriadas, você precisa ter seguro desse estoque para você não correr os riscos anteriores, né? Pelo menos de danos, né? E você precisa ser fisicamente manuseado, então precisa de pessoas, precisa de maquinário, né? E assim por diante. E tudo isso tem a ver com tio Patinhas. Tlim, 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 dinheiro. Tudo isso tem a ver com dinheiro, tá? Então isso realmente são questões importantes para se refletir sempre. Sempre, tá? Sempre é importante refletir sobre isso e como conseguir lidar melhor com essas desvantagens. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Professor, como diz um ditado, né? O estoque